trouxeram que isso cada vez ia ser mais implementado em termos de poder judiciário brasileiro. Inclusive, alguns tribunais estaduais, eu acho que algumas cortes superiores já estavam colocando isso em prática, né? Por isso que existe, inclusive, essa portaria do CNJ, isso é uma realidade já, né? Eu acho que assim, há uma realidade dos pardais, há uma realidade de uma inteligência artificial assessorando, mas a perspectiva é que houvesse uma inteligência artificial já decidindo processos repetitivos, me parece. E o que a gente pode esperar para o futuro, professor, em termos de inteligência artificial e poder judiciário brasileiro? Eu creio que é uma tendência cada vez maior, porque com certeza nós temos um volume de processos muito grande no país, processos que são repetitivos, e com certeza isso é um fenômeno de eficiência que vai se estabelecer. Claro que nós vamos ter que ter uma série de discussões, a própria regulamentação do CNJ, ela vai estabelecer esses modelos. Alguns setores já estão utilizando, por exemplo, na execução fiscal, um modelo muito claro, na atribuição de danos patrimoniais e morais em alguns setores. Eu creio que é um campo que tende a se aprofundar e eu tenho certeza que os alunos devem começar a pesquisar nas mais variadas áreas, na área penal, trabalhista, tributária, civil, processo, e os problemas são os mais variados. Creio que é uma ferramenta à disposição dos advogados, públicos ou privados, dos magistrados, inclusive dos procuradores. Eu vi alguns casos, por exemplo, que a análise de licitações no Brasil, viu só, os contratos de licitação no Brasil, nós temos milhares de contratos no Brasil, é impossível fazer um controle que não seja por amostragem. Talvez por inteligência artificial a gente consiga fazer um controle absoluto, né, ou mais preciso, ou com uma amostragem mais ampliada. Então, são instrumentos de apoio. Eu creio que nós devemos colocar no radar, e por isso eu queria agradecer a ti e ao Conrado, porque é uma linha de pesquisas que se inicia agora, se torna fundamental, e nós vamos precisar, Conrado e Leandro, de milhares de pessoas, mas milhares de pessoas preparadas, porque a competição é a competição do século XXI. Nós estamos na próxima revolução industrial. A revolução industrial que nós tivemos surgir na Inglaterra foi uma revolução mecânica, de domínio das forças mecânicas. Nós estamos agora com o domínio das informações, com o domínio das forças intelectivas. A sociedade que melhor dominar isso, Europa, Estados Unidos, China, sei lá, o Brasil, estará preparado para os grandes desafios. Então, é uma corrida para a automatização dessas forças intelectivas, de fruição o mais rápido possível dessas capacidades. Então, nós vamos precisar não de um Conrado, de um Leandro, um Paulo, mas de milhares de pessoas preparadas para debater esses temas. E nós vamos precisar de filósofos, Leandro, porque os temas são filosóficos, são éticos, mas vamos precisar também de tecnólogos, de cientistas da computação, que vão ter que dialogar com juristas e filósofos. Então é um momento muito bonito, um momento de riqueza, de perplexidade. Eu acho que só comparável ao momento lá do final da escolástica com os humanistas, um debate importantíssimo que nós estamos fazendo agora para construir as pontes para o futuro. O futuro pode ser mais bonito ou terrível, dependendo do que nós viemos a construir. Então, essa nossa capacidade de reflexão, essa nossa ponderação, é que vai auxiliar as pontes, a construção de pontes, de caminhos, para que nós tenhamos um futuro melhor. Eu gostaria só de pontuar, assim, tem algumas coisas que ficaram bem claras que nunca tinha percebido, assim, apesar de já ter participado de alguns debates a respeito dessas questões, é que o que ficou claro para mim hoje é que tem o aspecto tanto da capacidade das máquinas decidir, mas também de nós como seres humanos sujeitos de direito, no sentido de temos o direito de sermos julgados por outro ser humano, né, por trás da decisão. Isso talvez seja uma nova esfera de direito fundamental que há de nascer aqui, né, que
segundo o que o senhor colocou aqui, né, eu acho que se pode fazer uma interpretação do juiz natural, estendendo para esse sentido que, certamente, quando da sua inclusão no rol de garantias fundamentais da Constituição, nem tinha-se essa perspectiva, mas me parece que é muito adequado ao espírito constitucional e ao espírito republicano que rege aqui o Ocidente. Eu acho que é um tema que a nossa conversa aqui o senhor apresenta muito bem, né? Essa questão de ter direito a ser julgado por um ser humano. Isso é um problema. Só para comentar, eu concordo muito. E vejamos só um exemplo. Um Estado, eu sou tributarista, né? Um Estado em que qualquer operação realizada via Pix, por exemplo, de aquisição, ela vai indicar preferências. A compra de uma música, eu até posso alardear que eu adoro música clássica, mas eu compro pop nacional. Eu posso alardear que eu gosto de música e filmes clássicos do cinema francês, mas eu assisto o cinema norte-americano. As minhas preferências de escolha de compras, elas ficam registradas, marcadas e determinam as minhas preferências e eu posso fazer predições sobre aquilo. Imagine se um poder do Estado tem essa capacidade de nos conhecer em todos os aspectos. A cada movimento registrado, ele consegue fazer isso e consegue predizer as minhas preferências. Este poder, ele pode ser ilimitado, porque muitas vezes eu não consigo nem perceber o código que está me conduzindo para um lado e para o outro. Nós veremos surgir aí o que eu creio que é um direito fundamental, como bem colocaste, com eficácia negativa, ou seja, eficácia de proteção, contra algumas possibilidades de abuso de um poder, mas de um poder artificial, criado pelo homem. A tragédia, antigamente, era uma tragédia natural. Agora nós temos uma tragédia que é criada pelo esforço humano, que é essa tragédia artificial. Impor limites constitucionais a este poder artificial talvez seja a luta deste século. Se nós impusermos limites às forças naturais e, em certa medida, às forças sociais e políticas, o grande desafio do século XXI é impor limites às forças de um poder artificial, criado por nós, mas que, como um Frankenstein, ele, como criatura, se põe, ou pode pôr, contra o seu criador.